Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente do Aras Recanto, fazendo a gravação do 8º episódio do SPR-Cast Voz do Produtor. Estamos aqui hoje com a participação do ilustre Dr. Nelmar Alves Araújo para fazer esse bate-papo e falar um pouco sobre a vida, sobre a trajetória, sobre a criação de animais e da sua vida e sua carreira de um modo em geral. Bom dia, doutor. Agradeço imensamente por nos receber aqui e é um prazer estar aqui conosco nesse episódio. Bom dia, Canga. A satisfação é toda minha ter esta oportunidade de fazer esse bate-papo aqui com você. Você que é uma pessoa que eu admiro, um líder nato, e eu sou um amante aqui da região, como você sabe, e estamos aqui à disposição e com a satisfação muito grande de falarmos sobre a nossa amada terra, Rubim. É isso aí. Rubim realmente é uma terra muito amada por nós, né? Por nós moradores, por nós filhos da cidade e também por visitantes, né? O senhor que sempre está trazendo pessoas para nos visitar, para conhecer a nossa cidade, e é muito bom o respaldo quando a gente tem de pessoas de fora que vêm na nossa cidade e gostam. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre tanto a trajetória quanto a nossa cidade de Rubim. Doutor, sobre o começo da sua vivência no rural, o senhor que é filho, que é neto, bisneto de produtores aqui de Rubim, fala para a gente um pouco como é que começou essa vivência do senhor aqui no nosso município, com o pai, com o avô. Canga, primeiro eu nasci na roça, como se diz, nasci na Fazenda Serra, em Rubim, Minas Gerais, né? Então eu sou do berço mesmo. Eu sou filho de Nelson Alves e Maria Cândida, né, minha mãe, que nasceram aqui em Rubim. Do meu lado paterno, o meu avô, José Alves, ele veio de Encruzilhada para aqui, para Rubim. E do lado materno, o meu avô era Agnello Cardoso de Araújo, que veio de Pedra Azul, junto com o seu pai, Conceição Cardoso de Araújo, foi um dos grandes proprietários aqui na região, das primeiras casas construídas em Rubim, foi esse meu bisavô materno, Conceição Cardoso de Araújo, foi que construiu. Então, quando eu nasci, meu umbigo, ele foi enterrado lá no curral da Fazenda Serra. Bacana. Então não tem nem como fugir daqui, né? Quando o umbigo é enterrado, o negócio já finca a raiz ali. Doutor, como é que foi assim a sua infância, a sua vivência com o meio rural? Né? Eu já presenciei algumas fotos do senhor com o seu Nelson. E menino, assim, o que o senhor lembra assim, de boas lembranças de vivência, o envolvimento do senhor com o seu Nelson? Sempre teve? O senhor sempre gostou do meio rural? Como é que era isso? Eu sempre tive uma afinidade com a terra, assim, uma coisa assim, desde o nascimento. E uma ligação com meu pai também muito grande. E a gente era praticamente, a gente era grudado um no outro, sabe? E eu falo que eu já nasci montado num cavalo. Tive de sair, ainda bem criança ainda para estudar, né? Porque na época não tinha recurso aqui nessa parte aí de estudo. O senhor estudou aqui em Rubim até que idade, mais ou menos? Eu estudei aqui em Rubim até os 11 anos de idade. Fiz aqui o primário no Grupo Escolar Cardeal Leme. Depois eu fui estudar o ginásio em Colatina, no Espírito Santo. Estudei uma parte do científico naquela época em Petrópolis, depois eu fui para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu terminei de fazer o científico, né, que Sim. Naquela época chamava científico, e fiz o vestibular e fiz o curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas e o pós-graduado em dermatologia na Faculdade de Ciências Médicas também. Muito bom. E a parte de medicina que foi atraída, o senhor sempre gostou também? Ou como é que foi? Teve alguém que inspirou o senhor? Como é que foi essa vivência que puxou para a medicina?
Eu sempre tive vontade de fazer medicina, mas aí eu falava assim, se eu não conseguir passar no vestibular para medicina, aí eu vou fazer veterinária. Mas aí, graças a Deus, eu fiz o terceiro ano integrado e passei. Aí fiz a medicina. No quarto ano de medicina, tinha uma matéria de dermatologia, uma cadeira de dermatologia. Nesse ano, eu me identifiquei com a matéria. Aí falei assim, eu vou fazer a dermatologia. Tive aquela identificação. E foi muito interessante. No final dessa cadeira de dermatologia, aí o pessoal resolveu fazer uma pequena homenagem lá para uma professora. Tinha várias professoras, mas resolveram fazer uma homenagem para a professora Vera Lúcia Monteiro de Barros. Aí todo mundo, a turma toda junta de medicina, ela virou e falou assim, só tem um aqui nessa turma que tem olho para fazer dermatologia. É você, viu, Nelmar? E se você quiser fazer dermatologia, eu vou fazer tudo para te colocar lá dentro. Eu, muito tímido, fiquei com vergonha, não consegui nem agradecer ela, eu não agradeci. Aí passou 2 anos, no 6º ano, terminou o curso, aí eu tinha de fazer o curso eu tinha de fazer a prova para a residência, né? Lembrei do que ela falou, mas não procurei ela porque fiquei com vergonha. Aí fiz a prova, passei em primeiro lugar, eram 2 vagas, eu e o doutor Honório, que inclusive foi fazendeiro aqui, eu trouxe ele para cá, e aí ela apareceu. Ela falou assim, eu cheguei para o professor Tancredo, que é o chefe da cadeira, falei com ele que eu só continuava dando aula aqui se você entrasse. Mas você passou pelos seus méritos, você não dependeu nada de mim. Responsabilidade grande, hein? Bacana, muito bom. E aí o senhor fez a medicina e o que direcionou o senhor para a morada em Patos de Minas? Que desde quando o senhor se formou, o senhor mora em Patos de Minas, né? Depois que eu terminei a residência, né, o curso de pós-graduado em dermatologia, aí eu escolhi para Patos. E eu tinha um colega de turma que era de Patos, sabe? E aí eu fui passear lá com ele e, graças a Deus, foi um grande acerto, né? Porque hoje você sabe que o Progresso, hoje em Minas Gerais, ele deslocou para a região do Cerrado. Sim. E até então era mais focalizado no sul de Minas, em Juiz de Fora, Zona da Mata, né? Ele deslocou para o Cerrado. Aquela região hoje é uma das regiões mais prósperas de Minas Gerais. Sim. E aí, desde quando o senhor formou, o senhor foi para lá e até hoje o senhor reside em Patos de Minas, trabalha lá e aqui, né? Fica entre lá e cá. A gente exerce a profissão médica lá e graças a Deus, a gente atende pessoas da região toda, inclusive de outros estados, toda a gente atende. Já fui diretor médico do Centro Regional de Saúde, já recebi homenagem pela Sociedade Mineira de Medicina. Mas Rubim está sempre dentro do coração, né? A gente não esquece. E como nós temos propriedade aqui, a gente sempre volta, né? Para ver aqui as propriedades que a gente tem e a família e os amigos, né? E os amigos, exatamente. Eu vejo que até para nós gravarmos esse podcast, desde quando nós iniciamos, né, no início deste ano, nós estamos tentando fazer essa gravação e não tem sido compatível justamente pela correria, né, pelos horários. Graças a Deus deu certo de fazermos essa gravação hoje. Mas como é que é essa correria do senhor de lá para cá? Consegue resolver tudo nessas vindas ou ainda fica alguma coisa para trás? O coração, como é que fica quando vai embora? Até hoje aperta ou já está mais tranquilo? Como é que é? Realmente, quando eu chego aqui, é uma correria, sabe? Aí eu lembro do que o meu pai falava, sabe? Eu chegava aqui, as pessoas procuravam meu pai querendo encontrar comigo. Meu pai falava assim, é igual caçada de viado. Passou aqui, passou ali. Não para, né? Não para, sabe? E é longe, é 1.000 quilômetros, né, de Patos aqui. Sim. E graças a Deus eu faço essa viagem tranquila ainda, sabe? Mas vai chegar um certo ponto
que a gente vai ter de escolher, né? Exatamente. Isso que eu ia perguntar. O senhor tem algum plano futuro, alguma coisa de vir para cá, para residir por aqui? Ou... Tem plano, sim, sabe? E eu acredito que dentro de uns poucos anos aí a gente possa retornar para cá, sabe? Que certo. a gente gosta de lá. Eu sou inclusive cidadão patense. Eu tenho um título de cidadão patense e é uma coisa que me honra muito. Mas aqui é que está, o coração está aqui, né? Exatamente. Doutor, com relação às propriedades, hoje o senhor tem algumas propriedades aqui dentro do município. E nas nossas conversas aqui, o senhor nasceu aqui em Rubim, nasceu na Fazenda Serra, foi isso? E essa fazenda é do senhor hoje? Essa Fazenda Serra, ela era do meu avô, José Alves, né? Depois passou para o meu pai e agora é da minha propriedade, né? E é uma fazenda que a gente não passa por ela, que ela é final de linha, mas eu sou suspeito para falar, acho uma das fazendas mais bonitas que tem. Ela é como se fosse uma bacia. A hora que você está dentro dela, você não vê terra de outro lugar. Só vê o que é dela. Ela só tem uma saída de água. É uma coisa linda, maravilhosa, né? Mas só para você ir lá, porque você não passa lá. Lá é ponto de chegada, né? Não é ponto de passagem. Justamente. O Aras Recanto aqui era da família também? Sempre foi de vocês? O senhor que fez a aquisição? O Aras Recanto, ele era do meu avô, José Alves, pai do meu pai. Depois foi adquirido por meu pai e depois eu comprei. Eu comprei na mão do meu pai. E hoje o Neumar Filho, né, conhecido aqui como Bola, que é o prefeito nosso aqui, prefeito. Que fica aqui. E a Fazenda Loca, a propriedade Loca? A Fazenda Loca, meu pai comprou essa fazenda há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e nessa época eu tinha comprado um pedacinho lá de Beirinho e tal, sabe? Lá na região. Aí ele foi, quando ele comprou a fazenda lá, ele foi e colocou um pedaço lá no meu nome, sabe? E até no início até não gostei muito, que eu fiquei deslocado, né? E depois, com o falecimento aí do meu pai, agora uns 6 anos atrás, essa fazenda ia ficar para minha mãe, que eu estava fazendo assim bem acabada, né? Assim, para criar gado. Certo. E que ninguém estava querendo a fazenda. Só que a fazenda tem umas belezas da natureza, sabe? Natural. Beleza própria, né? São coisas inigualáveis. Essa fazenda da Loca, ela tem várias estações de visitação. Então essa fazenda ela é aberta à visitação, a Loca, só para quem não conhece, como é que funciona? Nós estamos construindo vamos falar aqui, na sede lá, que o pessoal chama Loca, que é um conjunto de cavernas. Nós estamos construindo uma sede lá, sabe, com suítes, com cozinha industrial, um salão de festa, um salão para casamento ao ar livre. Então, a partir disso aí, nós vamos começar a fazer a exploração turística, né? Para a gente receber gente da região, do estado e do mundo. Sim. Ela por si só já tem uma beleza natural, né? Eu que já frequentei algumas vezes, já tive o privilégio de conhecer a Fazenda Loca. A formação, né, da estrutura de cavernas, da cadeia rochosa de um modo geral, já é um cenário belíssimo, né? Então, com essa ampliação que está sendo feita lá, então já vai ser para algo maior ainda, né? Com certeza. As principais visitações são de coisas que estão lá, sabe? Que a natureza fez. E nós precisamos apenas de ajeitar, né? Para essas pessoas chegar a ter os locais. É realmente um lugar privilegiado. Eu tenho catalogado em torno de umas 14 visitações.
de estações de visitações. São coisas extraordinárias, né? Então, eu tenho apenas de ajeitar para as pessoas chegarem lá. Já estão lá, né? Tem, por São exemplo, adaptações, né? É uma coisa privilegiada, né? Que na nossa região toda nós temos essa cadeia de montanha que atravessa aí, e nessa cadeia de montanha ela propicia a gente com essas coisas extraordinárias que a natureza, só Deus oferece, né? Sim. Sobre as estações, como é que é isso aí? Como é que o senhor desenvolveu? Como é que é? O senhor que é um grande entusiasta, há alguns anos nós já viemos conversando e eu vejo que o senhor incentiva muito o turismo de nossa região. Então eu sei que o senhor já tem várias coisas desenvolvidas e pensamentos futuros para o nosso turismo, principalmente o turismo rural, que nós temos muitas belezas. Essa questão que o senhor fala das estações, como que é? Ô Hernani, lá na fazenda nós temos catalogado em torno de umas 14 estações. Eu vou falar aqui para vocês as principais. Você chegando logo na entrada da fazenda, você tem à esquerda da rodovia, que vai para o Jacinto, nós temos um arroto de cristal. O que é o arroto de cristal? Está a pastagem linda, maravilhosa, de repente uma erupção de cristal, de mais ou menos 1 hectare só de cristal. Tem cristal lá de 30 toneladas. E esse lugar é um lugar que as pessoas podem andar no meio dele, né? Nós vamos cercar, colocar lá uns carneiros da raça da Mara, né? Para as pessoas entrarem e ver. Logo mais à frente, do lado lá da fazenda do Rados, nós temos um jambal. É mais ou menos uns 2 a 3 hectares só de jambo roxo, em cima, no teto, totalmente fechado, e o chão todo limpo de folhas. Sim. São coisas extraordinárias. Vamos caminhando mais, aí vem a pedra do Tuiuiu. É uma pedra linda com o formato daquele passo Tuiuiu, do Pantanal. Existe nela uma trilha que já temos a identificação de todas as árvores, sabe? Lá em cima tem um observatório lindo, maravilhoso. Ela é toda cercada em torno de 1.000 metros, com tela, com choque. Ela tem um aprisco para criar cabritos, carneiros. Continuando mais, nós temos uma pedra que nós chamamos Pedra do ET. Fica à esquerda da estrada, subindo lá para a Toca da Loca. Essa pedra, lá nessa pedra, além de ser cheia de bromélias, de cactos, ela tem uma coisa interessantíssima, que é um rastro uniforme, lembrando o rastro de um carro na pedra. Esse rastro segue por um caminho longo, de distância idêntica, você medindo. Como se fosse entre eixos ali, né? Como se fosse entre eixos, sabe? Mas é uma coisa interessantíssima. Aí o meu vaqueiro falou assim, só pode ser coisa do ET. Então, ficou com essa pedra do ET. Caminhando um pouquinho mais, à esquerda, ali perto da pista onde a gente faz a filmagem dos animais, à esquerda, lá embaixo, tem a toca do Zé Cabrito. Esse aí é algo extraordinário. Recebi, inclusive, uma visita da ONU aqui, da entidade da ONU, há algum tempo. Tem até uma foto com uma faixa lá. Tem uma pedreira, existe um buraco. É subterrâneo, né? Subterrâneo. Existe um buraco na pedra, aí você desce mais ou menos 2 metros e você vai encontrar uma caverna totalmente fechada, escura. Você tem de levar alguma lanterna para você clarear. E brota uma água mineral cristalina, sabe? É uma coisa realmente fantástica. Subindo mais, você vai encontrar à direita da estrada, numa curva. Nós até estamos fazendo um serviço lá, abrindo essa curva. A Pedra do Coreto. Dessa Pedra do Coreto, nós já estamos com um projeto, até sugestão de um amigo americano que esteve aqui. Nós vamos fazer uma tirolesazinha, que vem lá da pedra, a pessoa vai descer lá na estrada, sabe?
Bacana. Mais à frente está a Pedra do Tubarão. Você lembra que você já fez uma filmagem lá com a gente? É uma pedra de quase 1.000 metros de altura, com formato de tubarão. Nós fizemos um platôzinho à esquerda para a pessoa subir, observar. De frente à Pedra do Tubarão, nós temos uma Mata Atlântica. É uma Mata Atlântica intacta, de mais ou menos uns 80 hectares. Nós temos árvores que 7 pessoas de braços abertos não conseguem abraçar. Já existe uma trilha nessa mata, né? E logo mais à frente está a Toca da Loca, que é um conjunto de cavernas onde nós estamos fazendo a construção, né, para receber os visitantes. E acima, à esquerda, é um platô, está também a Pedra do Mirante, que é um local de vista maravilhosa, porque a gente consegue ver essa cordilheira de pedra por cima delas. De lá a gente consegue ver a cidade de Rubim, com o binóculo você consegue ver o rio Jequitinhonha. Então é algo extraordinário. Esse local lá da Pedra do Mirante, ela já está protegida com cerca, tem Wi-Fi lá e a gente consegue ir com o carro até encostar nela. E tem mais outras estações que eu vou deixar para depois. Muito bacana, doutor. Eu lembro, nós já conversamos muito isso sobre essa questão do turismo rural aqui da nossa região, e nós temos muita coisa. O que precisa é trazer à tona, né? Trabalhar, melhorar alguma coisa. Às vezes, em algumas condições, melhorar a acessibilidade, que é o que o senhor já faz há muito tempo, principalmente lá na Loca. Porque nós temos muito... Esse campo ele tem crescido, né, no Brasil inteiro, do turismo de um modo geral, e a valorização também. E o que nós precisamos é desenvolver essas belezas, né, que nós temos aqui. Juntamente com isso, agregar valor, trazer emprego, gerar renda para o nosso município, coisa que o senhor já faz há muito tempo, valorizando as belezas que nós temos aqui em nossa cidade. As possibilidades nessa área, elas são imensas. São infundáveis, são coisas assim para... Agora, infelizmente, é isso que você falou, as pessoas não estão sensibilizadas ainda para essa percepção. Mas é um trabalho que a gente está batendo em cima e tem uma possibilidade muito grande de deslanchar aqui na nossa região, que as possibilidades são muitas, e ajudar muito, inclusive, para mudar, como se diz, a cara da região, né? Sim, sim. Eu sempre cito o senhor nas conversas como um grande incentivador do desenvolvimento geral do nosso município, né? Dentre uma das várias coisas que eu me recordo que o senhor já organizou aqui, por exemplo, a criação dos leilões, né? Os leilões da nossa região, o pontapé inicial foi dado pelo senhor, com o leilão bovino, leilão equino. Fala um pouquinho para nós sobre... Justamente isso. A gente teve um período aí que a gente lutou muito para a construção de um parque de leilões aqui e não conseguimos, né? Não vamos entrar em detalhe, mas nessa época não gerava a harmonia que gera hoje, né? Existia muita rixa, né? Sim. E aí nós construímos esse ponto de apoio aqui no Aras Recanto para a gente fazer leilão. E aqui foi realmente o berço vou falar assim, das transformações. Sim. Transformação, assim, mais sob o ponto de vista de ética, de moral, de transparência, sabe? E por que eu falo foi berço? Daqui nasceu você, nasceu Alencar, me entenda muito bem, sem querer fazer outras interpretações, sabe? Vocês têm a capacidade, né? Mas esses princípios de transparência, de ética, eles começaram a ser mostrados aqui. E a geração de vocês identificou com esses princípios e fizeram eles multiplicarem. Tanto é que, num bom sentido, a gente contaminou
os outros municípios, né? Sim. Aí começamos a fazer esse leilão aqui e foi com o tempo quebrado totalmente isso, né? Pessoas que falavam que não vinha porque o outro poderia ir e tal. Quebramos totalmente isso, quebramos esses preconceitos e começou a vir gente, inclusive, de outras cidades, né? Você viu que a gente faz um leilão aqui, você vê aí, Sim. vem gente de todas as outras cidades, né? E a prova maior disso é você lá no sindicato, você tendo associado de várias outras cidades. Tudo isso aí nasceu de princípios implantados aqui, né? Não é Sim. querendo puxar a bola para mim, não, eu quero é o bem da cidade. Mas você sabe disso. Então, uma grande revolução que nós aqui de Rubim conseguimos provocar na região, a maior revolução foi essa aí, que foi influenciar em tudo isso que está, essa melhoria que nós estamos percebendo hoje. Colhendo frutos. Foi hoje. fruto disso aí. Muita gente não tem percepção disso. A maioria das pessoas não tem percepção. E olha, você vê o quanto que nós conseguimos ajudar a nossa região e a região das outras cidades circunvizinhas, né? Graças a Deus aconteceu vamos falar, esse milagre aqui. E essa contaminação pelo bom exemplo, isso é muito bom para todo mundo, né? Então, hoje você vê outros municípios, às vezes copiando, às vezes... E não tem problema nenhum em copiar uma ideia boa, de forma alguma. A gente está querendo que desenvolva mesmo o Vale, que desenvolva a região, e nós sempre vamos estar à disposição do que pudermos contribuir para a melhoria em geral do nossa região, nosso Vale de Jequitinhonha, tão sofrido e mal falado, né? E a gente sabe, vivendo aqui hoje, nós sabemos que nossa região, nosso Vale de Jequitinhonha, não é esse sofrimento todo que às vezes é mostrado lá fora. Muito pelo contrário. Nós temos muita coisa boa aqui e hoje está sendo mostrado, está sendo trazido à tona, graças aos trabalhos de transparência, graças aos trabalhos de desenvolvimento, né, que produtores e incentivadores como o senhor têm participado conosco. Realmente. Eu já lutei muito contra isso aí, sabe? Com essa fala negativa sobre o Vale de Jequitinhonha. Graças a Deus, até que enfim, está diminuindo. Quando a pessoa comentava sobre alguma coisa boa que tivesse acontecido, sempre arrematava com o Vale da Seca, o Vale da Miséria, aqui não chove, né? E graças a Deus, né, Hernani? Aí aconteceu essa transformação. É tão bonito, né? A gente vê todo mundo junto, trabalhando para o bem comum, sem essa rixa, sem essa pirraça, sem essa perseguição. Aí vê a coisa mais linda. Eu vi no leilão aí o Daniel, lá de Pedra Azul, vendendo um touro dele, e lá, em pleno leilão, ele falou assim, um leilão virtual, falou assim, não é Edu, referindo a Eduardo aqui, o que você achou? Você esteve aqui, você viu, aí o Eduardo vai e elogia. Então, não existe concorrência entre aqui os criadores. Isso é uma coisa extraordinária. Para você pensar nisso. O que já foi concorrência, hoje virou parceria, né? Parceria todo mundo pura. ganha. Todo mundo ganha quando se unem em um único bem, né? Bem comum. É uma coisa assim a gente sente até emocionado, a gente sentir que chegamos nesse estágio, sim, né? Graças a Deus. Doutor, continuando nesse assunto aqui, nessa linha de raciocínio, o senhor é criador de bovino, equino, muares, caprinos. Como é que tem sido esse... O senhor tem focado mais em algum ponto, ou bovino, ou equino? Como é que tem se desenvolvido esse trabalho do senhor aí no município? Eu sempre fui apaixonado pelos equídeos, né? E gosto muito dos jumentos e muares, né? Nós já criamos animais registrados há quase 40 anos, jumentos, né? Registrados há quase 40 anos. Um dia o pai perguntou assim, por que você gosta tanto assim de burro e tal? Eu falei, pai, a primeira vez que eu conheci o senhor, que eu lembro do senhor, foi montado numa mula. Então, nós criamos jumentos e muares já há quase 40 anos e criamos também a raça Peça Machador. A raça Peça Machador é interessante porque é uma raça originária aqui da nossa região, da cidade de Joaíma,
e conseguimos fazer o resgate dessa raça, fundamos a associação, inclusive eu sou o presidente da associação. Na parte de bovino, o senhor continua criando bovinos? A gente sempre criou bovinos, né? Mas bovinos direcionados para corte. De uns anos para cá, mais ou menos uns 7 anos, nós estamos criando uma raça de bovinos da raça Sind. É um gado zebuíno, é um gado muito interessante. Por quê? É um gado de porte médio, de carcaça muito boa, biotipo muito bom, é rústico, mais rústico do que o Nelore, e é uma raça fértil também, muito fértil, e tem uma linhagem leiteira muito boa. Ele se enquadra na dupla aptidão, né? O Sind. Enquadra na dupla aptidão. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez pode até alguém não gostar muito, sabe? Mas quem falou isso foi o José Humberto Vilela. Da Camparino? Da Camparino. José Humberto Vilela é uma pessoa mais de idade, uma pessoa de uma sapiência fora do comum, que é onde ele vai atrás de veterinários, zootecnistas, pessoas curiosas, para ver ele abrir a boca para ver o que ele fala. Ele é criador tradicional de Nelore e cria Sind também já há muitos anos. Há poucos dias ele falou uma coisa. Ele falou assim: é questão de tempo para a segunda ultrapassar a primeira. E na exposição de Uberaba, que teve esse ano, depois do Nelore, é a raça mais exposta. E eu estava vendo uns exemplares lá na Fazenda Novo Horizonte, do Adaldo Gonçalves. Sim. Eu olhei assim, eu fiquei olhando a carcaça do gado, o porte do gado. Eu falei assim, realmente, o José Humberto Vilela dá certo. Para a nossa região, que, graças a Deus, esse ano nós estamos com o nosso clima muito bom, muito favorável para a pecuária. Mas na época de seca, quando o negócio aperta, o Sind vai ter um destaque muito grande, né? Porque essas raças mais rústicas, né, que se adaptam melhor, principalmente ao período de seca, o Sind ele suporta bem. O Sind ele tolera muito bem a seca. E eu vi uma coisa no Sind que eu nunca vi nenhuma outra raça zebuína. O cacto, o mandacaru, ela come o mandacaru todo. E várias outras plantas que os outros gados zebuínos, Nelore, Gozerá, Gir, não comem, eles comem. Ela é uma raça do sul do Afeganistão com o Paquistão. De uma região seca e com períodos muito frio, né, e muito quente. Raça bem resistente. E ele tem um dado fundamental, que esse dado vai contribuir muito para superar a primeira, que é a parte da mansidão. É uma raça zebuína mansa. E você sabe, hoje em dia, com dificuldade de manejo, de trabalhador, de pessoas que trabalham no meio rural, isso conta muito. Conta muito. Essa questão a raça mansa. Da índole do animal é primordial na lida. E nesse criatório que o senhor vem desenvolvendo do gado Sind, qual foi a origem desses animais? Onde o senhor buscou esses animais para trazer para a nossa região? Esses animais eu comprei 10 novilhas e um touro do criatório Pop, lá da Paraíba. O criatório Pop era o dono do touro Viludo. Sim. Que é o touro mais importante do Sind na parte do leite. E é vizinho do criatório Carnaúba. Então, atualmente, eu estou com a descendência dessas vacas e estou com um touro D nelas. Né? Então, a minha linhagem é a linhagem mais leiteira. Inseminei algumas vacas que dão menos leite, eu inseminei com alguns touros de corte, sabe? Certo. E esse gado o senhor pretende colocá-lo a comércio, disponibilizar touros no desenvolvimento? Esse gado a gente está sempre comercializando, sabe? Certo. Sempre vendendo. A gente vende mais os touros. As fêmeas a gente não vende. Vai muito, segurando não. As fêmeas. Vai segurando. Mas está à disposição aí da região, já sempre tem vendido algumas reses. Certo.
Doutor, sobre os equídeos, sobre a parte de burros, mulas, né? Equídeos, muares, vamos dizer, dos muares. Como que tem sido o desenvolvimento? Eu tenho acompanhado constantemente, o senhor tem feito, participado e realizado leilões. Como que o senhor, né, o senhor já falou que o envolvimento aí foi desde de pequeno, e para expansão, para abrir isso para mercado, como que esse projeto? A parte dos jumentos e muares tem um nicho muito bom, muito importante. Agora mesmo, esse ano, nós vamos fazer um leilão, 24 de agosto, e vamos vender uma produção de muares do jumento que nós temos, que é o Neo Terremoto do Taquaral. Ele dá uma produção de muares muito boa, e nós temos mulas montadas, e, sem dúvida, vai fazer uma divulgação muito boa na nossa região. Nós estamos tendo aqui uma pessoa que está com a gente, que é um domador extraordinário, que é o Voninho, sabe? E na nossa região, na minha criação de jumentos e muares, o meu foco é a função. Eu crio jumento e muares há mais de 35 anos, registrados. E a gente eu comecei criando jumento primeiro pelo tamanho. Depois comecei criando pela cabeça, pela orelha. Por que pelo tamanho? Pela orelha. É a fantasia, a pessoa às vezes que não tem muita experiência, muita vivência, sabe? Então, aí eu comecei criando pelo tamanho. Depois eu comecei criando pela beleza, pela cabeça. Hoje não. Meus animais são selecionados pela função. Então, você tem de selecionar. A principal razão da criação do jumento é a produção de muares de qualidade. Então, você tem de fazer aquela seleção de jumentos em função da produção dos muares, da qualidade dos muares. Então, no jumento, você tem de selecionar, em primeiro lugar, a índole dos muares. O jumento que produz muares de boa índole. Depois, em segundo lugar, o temperamento de sela, a vontade, o brio, a disposição. Em terceiro lugar é que vem o andamento machado. E em quarto lugar vem a beleza. Aí você fala assim, mas você não gosta da beleza? Gosto. Mas no caso do muar, essa parte você compensa muito bem você usando uma égua de beleza, sabe? Mesmo que o jumento não seja tão belo. E a parte, você colocou a índole. O jumento, o muar, se ele não tiver boa índole, ele pode ser machador, ele pode ser esperto, pode ter temperamento de sela, mas não vai funcionar. Sabe? E se ele for lerdo também, se ele não tiver bom temperamento de sela, não vai funcionar bem. Mas a índole em primeiro lugar, porque se ele não tiver índole boa, ele não vai servir para nada. Não consegue trabalhar com ele, né? Se ele não for machador, mas ele tiver bom temperamento, for esperto, dá para trabalhar muito bem no campo, né? Sim. Então, a seleção no nosso plantel, nós fazemos assim. Nós fazemos uma criação para nós. Nós não fazemos uma criação para os outros, fazemos para nós, né? Porque aquilo que a gente acha que deve ser, que é correto. Nós somos criadores, nós não somos comerciantes. Sim. Nós vendemos a nossa produção para aqueles que têm interesse, que gostam, que têm essa percepção do que nós gostamos. Se identificam com aqueles animais, né? Nesses comércios, que o senhor já participa dos animais, o senhor já vendeu, acredito, para o Brasil inteiro, né? Vendemos para o Brasil todo. No leilão passado, nós vendemos animais, a gente vende muito animal para o Acre, para Rondônia, Maranhão, Pará, para o Nordeste, para o Sul, até o Rio Grande do Sul já vendia animal, a gente vende. E com isso a gente vai divulgando. Divulgando o nome. Divulgando a nossa região. Nossa região. Né? O primeiro leilão virtual do Vale do Jequitinhonha foi o Aras Recanto que realizou o primeiro leilão virtual. Sim. E com essas facilidades dos leilões virtuais, abriram mais portas, né, para o comércio lá fora, além da nossa região. Né? Que o Brasil e o mundo hoje participam em tempo real ali dos eventos. Né? Foi boa lembrança essa sua, porque inclusive já vendemos animal para outros países também, né? Já vendemos para a Bolívia e já vendemos para o Paraguai. Inclusive, esses dias o senhor recebeu aqui no Aras Recanto um pessoal da Colômbia. Da Colômbia.
né? Recebemos pessoal da Colômbia e do México. Eles vieram aqui e interessados em animais, né? A gente não chegou a concretizar alguma venda não, porque mais o problema de logística, Sim, a dificuldade logística, de né? transporte, né? Mas eles continuam com interesse ainda, né? E como que eles conheceram? Eu fiquei, um deles eu conheci quando eu estive na Colômbia, o Julian Garzon. E aí eles viram uma cavalgada que nós fizemos na Loca, viu pela internet. Ficaram admirados, interessados, entraram em contato comigo, desceram lá em Porto Seguro e marcaram a cavalgada. Nós fizemos uma cavalgada junto aqui. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Você participou, sim, né? Muito sim. bacana. Doutor, nesses anos de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, eu acompanho, né, o seu trabalho e tiveram alguns livros escritos, né? Dentre eles, tem o que eu acredito que seja assim, uma grande ferramenta de trabalho, de pesquisa, né, a nível até nacional e internacional, como nós conversamos há pouco, que é esse livro, a origem histórica do jumento doméstico. E pelo que eu tenho esse livro, pelo que eu já mexi nele bastante, já li, já reli vários trechos, inclusive esses dias eu até postei em um grupo um trecho, né, de uma explicação sobre o desenvolvimento de tropa, de um modo geral, e eu vi que o senhor estudou bastante para desenvolver esse material e inclusive viagens internacionais para coletar dados e informações verídicas para desenvolver esse livro. É verdade. Esse livro foi mais de 15 anos de pesquisa, né? Nós fizemos viagem pelo mundo todo, pela Europa, pela Ásia, pela África, América, tudo para dar um embasamento para escrevermos esse livro. E a gente conseguiu, né, Canga, porque a gente gosta, né, tem sensibilidade, presenciou muita coisa desde de criança, e é um livro de pesquisa. É um livro que, inclusive, muitas universidades compram o livro. Lá eu tive lá em Bishop, na Califórnia, no Mule Days, o presidente lá me colocou sócio de lá e quer traduzir o livro. E o professor Lúcio Andrade, que é o principal escritor brasileiro, um dos principais do mundo, ele fala para todos os cantos que é a literatura mais importante sobre jumentos e moares a nível nacional e mundial. A gente fica satisfeito, né, por ter um reconhecimento, por ter, né? esse reconhecimento. Esse livro hoje, por várias vezes que eu já o consultei, tem informações valiosíssimas. Inclusive, nessa situação que eu consultei o livro, foi sobre a criação de tropa, né? Como que funcionavam as tropas, quem era tropeiro, quem era comerciante. É um livro bem aprofundado, que ele traz riqueza de detalhes, assim, até falando sobre a indumentária de um modo geral, do que se carregava, do que se transportava, o que tinha, o que não tinha, quantos animais compunham uma tropa. Fala um pouco para a gente sobre essa particularidade. Assim. É muito importante isso aí que você tocou, esse assunto que você tocou, porque a mídia, de um modo geral, faz uma confusão muito grande quando vai tocar nesse assunto. Eles confundem o tropeiro com o condutor de boiada. O tropeiro, ele era o dono da tropa, ele era dono de uma empresa. A tropa era uma empresa de transporte. É como são as transportadoras hoje. Como são hoje as transportadoras, como é hoje o caminhão, o navio, o trem de ferro, né? Assim era a tropa. Você tinha uma mercadoria para transportar. Você tinha, por exemplo, 20 mil quilos de feijão para transportar. Ela pegava essa empreitada de transporte para você. Então, isso é que era a tropa. E é diferente do condutor de boiada. O condutor de boiada,
ele levava normalmente um burro, ou até 2 burros, com aquelas caixas que nós chamamos aqui de campa, nós chamamos de campa, para transportar alimento, alguma ferramenta de apoio, e alguns animais soltos que iam na frente junto com o cozinheiro, né? E o gado vinha atrás. Esses animais soltos eram de suporte, né? Para ir dividindo a carga entre uns e outros ali. Não, aí no caso, eu citei agora na condução de boiada. Sim. Esses animais soltos eram para apoio dos condutores de boiada. Certo. E aí... Agora, o tropeiro, então ele tinha esses animais de carga. Aqui na nossa região, a ferramenta de trabalho do tropeiro era a bolsa de couro. Não é essa canastra, essa campa, como se chama aqui. Essa campa são caixas que colocava, às vezes, em um burro que ficava de trás, chamado burro de coice. E era aquele burro forte, mais lento, ficava perto do condutor, do condutor ou tocador, e levava alguma ferramenta de apoio, alguma coisa de comida. Mas a ferramenta mesmo de trabalho não era a bruaca, como o pessoal acha também, não. Era a bolsa de couro. Depois da bolsa de couro, tinha um ligal para proteger a tropa, né? E essa tropa tinha a mula de guia. A mula de guia normalmente era uma mula mais vistosa, mais esperta. Ela ia na frente. E ela tinha uma cabeçada especial, sim, com mais enfeites. E junto com essa tropa, tinha também o cavalo madrinheiro. Porque o muar, ele nasce de uma égua. Então, normalmente, ela madrinha melhor ou com a outra égua ou com o cavalo. Você não pode levar a égua para madrinhar, porque pode encontrar o outro cavalo inteiro e dar problema. Dá problema. Então, você levava um cavalo madrinheiro. Esse cavalo madrinheiro, aqui na nossa região, eles usavam normalmente um cavalinho patuá pequeno, castanho ou pampa. Quando era pampa de castanho. Ou então, era assim que se usava. E por que essa pelagem? É porque era escolhido ou alguma característica específica? Não, era escolhido. Eles achavam assim que era mais bonito, né? Sim. A gente entende assim. E quando era menino, eu presenciei isso muito aqui. Ficava nas esquinas de Rubim, das esquinas, e presenciando, chegando no mercado. E aí, quando era sexta-feira, começava. A feira era sábado. E essas tropas vinham, principalmente de Santo Antônio e de Palmópolis, que chamavam naquela época Bananeira. Certo. Sobre essas tropas, a questão das tropas, qual que foi a origem, principalmente aqui na nossa região, desses animais? Essas tropas... E até a nível Brasil, como é que... essas tropas, nessa época aí, aqui no Brasil, elas já eram produzidas aqui no Brasil, esses muares, né? Porque isso aqui foi na década de 50, 60, né? Que eu presenciei, né? Então, já existiam os muares que eram produzidos, existiam os muares que eram produzidos através do jumento com a égua. Agora, na época do Brasil colonial e imperial, essas tropas não eram produzidas no Brasil. Inclusive, no Brasil, nessa época, era proibido produzir mula e burro. Produzia alguns colaterais, mas Portugal proibia, porque priorizava a produção de cavalo, porque os cavalos eram utilizados para a guerra. E eles incentivavam a produção desse cavalo para levar para as suas colônias que eles tinham, na África e na Ásia. Que à frente de batalha se usa o cavalo, né? Sim. O muar é mais apoio. Então, esses muares eram produzidos. Quando surgiu o surto da mineração, na época do Brasil Colônia, Brasil Império, esses muares foram importados da Argentina e do Uruguai, porque lá já tinha descoberto minério já há muitos anos atrás, e eles já tinham estabelecido lá essa produção de jumentos e muares. E esses muares eles eram importados da Argentina e Uruguai, vinham para a feira de Sorocaba. Da feira de Sorocaba eles eram vendidos para toda a região sudeste. Esses muares foi que alimentaram o apoio no transporte do minério, porque os cavalos eles não suportaram esse transporte. Os muares eles são originalmente mais fortes, mais resistentes que os cavalos? Sim.
Os muares, eles são bem mais resistentes, eles suportam um peso praticamente o dobro de um cavalar e consegue transportar para uma distância bem mais longa também, sabe? E eles têm mais equilíbrio, mais firmeza de pé, de estradas íngremes, tortuosas, né? Então, são todas as vantagens. Isso aí vem da rusticidade do jumento, porque o jumento é originário da orla do deserto. E o cavalo, ele é originário das estepes asiáticas. Então, isso tudo fez com que ele fosse melhorando e chegar nos animais que nós temos hoje, né? Então, por isso que nós temos um fomento cada vez maior pelos muares, devido a essa rusticidade, esse desenvolvimento, esse ponto de equilíbrio, enfim. Aí eu vou pegar um gancho aí na sua fala e vou colocar uma coisa aqui importante. Sim. Aqui para vocês. Nós conseguimos decifrar essa parte. Esse livro aqui, a gente decifrou uma opção de nós, uma opção de enigmas, sabe? A raça pega, por exemplo, é uma raça destinada para a produção de muares de sela, de andamento confortável, né? Certo. E para você ter esse tipo de animal, você tem que cruzar com éguas machadeiras também. É claro, se você quiser cruzar com éguas de outras raças, você pode fazer também. E muita gente na mídia fala que a raça pega ela foi criada devido à mineração. Não foi. Ela foi criada devido à crise de transporte de pessoas pelas estradas. Uhum. Porque esse transporte era feito por esse tipo de animal que vinha do sul, era animal grosseiro. Jumento argentino é descendente do jumento catalão, é jumento mais próprio para carga e tração. Mas surgiu uma grande crise para transporte de pessoas. A partir do momento que os núcleos foram implantados, os núcleos de cidades e vilas foram implantadas devido à mineração, surgiu a crise de transporte, porque todas as viagens eram feitas por muares. Você lembra disso? Sim. Se for olhar o seu pai, todo fazendeiro aqui tinha uma mula mais mansa para a mulher usar e tal. Sim. Aí surgiu essa crise de transporte de animais adequados para a viagem, animais macios, confortáveis. Então, com isso aí, alguém lá, o padre lá, vislumbrou isso aí, importou um jumento egípcio e um jumento de sangue italiano, mas siciliano, não italiano do continente, italiano siciliano do continente, de sangue egípcio, e fez o cruzamento para produzir um jumento machador, que foi o jumento pega. Sim. Dessa questão entre o animal de trabalho e o animal de passeio, vamos dizer assim. Fala para a gente um pouquinho sobre essa diferença, porque tem gente que fala assim, não, eu prefiro esse animal, eu estou precisando de um animal na fazenda, um animal de trabalho. Ah, não, eu estou querendo um animal aqui para passeio, para participar de uma cavalgada. Tem essas diferenças de andamento, né? Tem essa diferença. Então, o jumento pega, ele foi um jumento idealizado para produzir muares machadores, de andamento macio, confortável. Só que o muar ele é um híbrido, ele é fruto de espécies diferentes. Então, o ideal para isso é você escolher uma égua que seja também machadeira, vamos supor, de marcha picada, para você cruzar com esse jumento. Agora, se você quer um animal mais rústico, para serviço, você pode até cruzar até com a égua quarto de milha, né? Sim. Porque no caso aqui dos híbridos muares, a coisa é mais complexa. Você cruza animais de espécies diferentes, sim, de regiões do corpo diferentes. Inclusive, até com vértebras, a vértebra do jumento, a vértebra lombar do jumento é uma a menos do que a do cavalo. Ah, não sabia. Então, quando você cruza um jumento de marcha picada com a égua de marcha picada, não quer dizer que os burros vão todos ser de marcha picada, não. O jumento ele tem de ter fixado no polo lateral, porque a marcha ela vem do polo lateral, e de preferência com a égua do polo lateral. Mesmo assim, você não vai conseguir muita mula de marcha picada. Mas se você cruza um cavalo, manga larga de marcha picada com outro de marcha picada, praticamente 100% da prole vai ser marcha picada. No caso dos híbridos, não. Aí que a coisa fica mais complexa. Aí você tem de selecionar
Porque às vezes o jumento ele transmite andamento de macho picada para outro jumento, quando você cruza com o jumento. Mas quando vai conduzir no ar, não transmite, porque é espécie diferente. Aí você tem de estudar a genealogia dele, dessa transmissibilidade. Sim. A coisa é bem complexa. Bem mais complexa. E sobre essa questão do desenvolvimento dos animais aí, o senhor fez um resgate muito importante, eu falo até a nível Brasil. Eu falo da criação dos animais persa. A raça persa machador é um patrimônio genético que nós temos de valor imensurável para o Brasil, para o estado de Minas e principalmente para a nossa região. Aí eu faço essa pergunta aqui para vocês: qual é a região, qual o local do Brasil que tem esse privilégio de ter uma raça de equinos? Você vê que são poucas. Sim. Minas Gerais é o estado que tem mais, mas são poucas. E nós temos esse privilégio. Tá essa raça aí, que resgatado. A raça quase desapareceu. E então nós tivemos essa sensibilidade, juntamos com outras pessoas que estão com os mesmos objetivos, estamos fazendo esse resgate da raça. E graças a Deus está dando certo. Fundamos a associação, né? Eu sou presidente da associação, estamos fazendo leilões, está tendo uma demanda muito grande, a procura muito grande, e nós esperamos, dentro em breve, a gente poder exportar. Sim. Sobre a raça persa, o que atraiu o interesse em cima da raça persa? E fala para a gente um pouquinho como o senhor começou a pensar, porque não foi fácil reunir esses animais para desenvolver, né, resgatar e trazer para cá para fazer a primeira prova de marcha com o juiz, que eu inclusive participei, acompanhei. Como é que foi essa seleção desses animais? A raça persa, ela foi criada em torno de 1940 pelo coronel Lídio Araújo de Joaíma. E essa raça foi bastante divulgada em Minas Gerais, para o sul da Bahia, até lá para o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, foi bem divulgada. E em torno de 1965 começou a produção automobilística no Brasil, né? Com essa vinda da indústria automobilística, da melhoria das estradas, começou a ter um desinteresse pelos equinos para ser montados, né? E nesse período também foi importado o primeiro Appaloosa, 1974, que é uma raça da mesma pelagem da raça persa, só que é uma raça de animais que são trotões, não são machadores, né? O que aconteceu a partir do momento que começou a importar o Appaloosa? O Appaloosa é destinado mais para a prova. Como o pessoal não estava andando muito mais a cavalo, fazendo muita cavalgada, aí começaram a usar animal para provas, né? Para os jovens e tal. Eles pegaram essas éguas persas que existiam muito aqui na região sudeste e cruzaram com a Appaloosa, que é um trotão, um animal, não é um animal machador, animal para prova, para trabalho. E quase exterminou a raça persa. A raça persa ficou com poucos exemplares, mas aqui na nossa região, que é o berço, né? E eu fui pensando esses animais, principalmente lá da região de Santo Antônio, comprando, resgatando, fazendo esse cruzamento e, graças a Deus, está dando certo. Quando foi que o senhor começou a trabalhar a raça persa, a reunir esses animais, fazer esse desenvolvimento? Isso aí, eu acredito, deve ter mais ou menos uns 15 anos, nós já começamos a fazer esse trabalho. Agora, a paixão é desde criança, né? Sim. A paixão da raça. A raça persa é uma raça apaixonante, né? Sim. O primeiro contato que você tem dela, da pelagem, a maioria das pessoas se apaixona, né? E também, no entanto, que é tão apaixonante desde criança que eu falo que até em circos eles utilizam os animais, não é isso? Usado em circo. Os animais pintados, eles foram uma pelagem apaixonante, né? Sim. Então, essa pelagem, os reis antigos, eles importaram muito essa pelagem, usaram muito lá na Europa e começaram a usar muito em circo também, pelo fato de ser atraente.
E o circo, lá na Europa, foi muito importante para não deixar essa pelagem desaparecer. Por quê? Os reis empolgaram com essa pelagem e colocaram essa pelagem no exército. Só que quando eles viam com os animais pintados no combate da guerra, eram os primeiros que era visto. Era destaque, né? Eles destacavam. Aí, como esses animais eram primeiros vistos, era quase visto, eram os primeiros vistos, eles viram que não dava certo, sabe? Aí eles começaram a tentar eliminar essa pelagem lá na Europa, muito antigamente. Mas devido aos circos, que sempre gostavam de usar esses animais, o circo foi o grande responsável para reservar essa pelagem. E esses animais aqui do Criatório Aliança, que foi o berço da raça, eles foram importados da Argentina, em torno de 1940, e utilizados com o cruzamento do manga larga machador, porque esses animais do circo, eles eram animais trotões, eles não eram machadores, né? Sim. Então, o coronel Luiz de Araújo, que foi um grande mentor na criação de raças, né? Ele cruzou com animais manga larga machador, inclusive campeões nacionais, e produziu o animal pintado machador, que é o nosso peça machador. Certo. E hoje nós temos a associação, né, criada pelo senhor aqui em Rubim e registrada, né? Hoje nós temos a sede do Persa Machador brasileiro registrado aqui em nossa cidade, graças a esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo. É um privilégio, né, Rubim, ter essa sede. Qual outra cidade tem? Muito poucas, né? Sim. A sede da associação é em Rubim, né? Nós fundamos a associação lá com aquela reunião em Almenara, registramos no cartório de Almenara, mas a sede é aqui em Rubim. Aí, futuramente, a gente pode fazer uma sede física, né? Melhor equipada, tipo um museuzinho, né? Sim. Devagar nós vamos chegar lá. À medida que o turismo for caminhando, infelizmente, eu vou falar aqui, a região parece que não está muito sensibilizada para isso, para a importância disso aqui. Isso aqui é um nicho turístico importante também, muito bom. As pessoas vão vir para a região, sabe que aqui é a capital do Persa Machador, vem procurar a Persa Machador para comprar. Se tiver vários criatórios, melhor, né? Melhor ainda, né? E tudo vai agregando. Isso é um fator muito importante para agregar. Muito importante. Hoje, no sul de Minas, um dos grandes nichos lá de turismo, você sabe disso, é o manga larga machador, que é o berço do manga larga machador, né? Inclusive, a Exposição Nacional do Machador hoje é um mega evento em Minas Gerais. Em Minas Gerais e no Brasil inteiro, né? Graças ao desenvolvimento, né, dos animais que vêm sendo valorizados cada vez mais, e esperamos que tome a mesma proporção, né, do nosso persa e dos animais desenvolvidos aqui. Eu acredito, com certeza, que o persa machador ele vai ter um desenvolvimento assim, vai ser um furacão. Sim. Sabe? A tendência é caminhar para isso aí, porque é uma raça aceita em todos os setores, são animais machadores, dóceis, belos, e tem um nicho muito importante que é o cruzamento com jumentos para a produção de muares pintados. E na raça existe uma pelagem na raça chamada pelagem homozigota. Quando a pelagem é homozigota, você pode cruzar com jumento de qualquer pelagem, você pode cruzar com outro cavalar de qualquer pelagem, você pode cruzar com zebra, que nos Estados Unidos faz isso, e nasce tudo pintado, todos. Essa característica do homozigota, ele vai transferir a pelagem para tudo quanto é cruzamento dele. Toda a sua prole, independente da pelagem daquele animal que é cruzado. É muito interessante. Essa pelagem homozigota, ela não é fácil de aparecer no plantel, não aparece muito. No meu plantel eu tenho 2 potros homozigotas e uma potra. Essa potra homozigota, esse ano eu já tirei embrião dela com outro potro homozigoto, porque aí não tem outra saída, a prole dela vai ser homozigota. Aí se eu conseguir mais potras, mais éguas fêmeas, né, homozigotas, eu tenho elas para fazer embrião. Sim. Aí eu posso
explorar esse nicho que eu te falei agora. Que essa égua nós fizemos 6 embriões dela. Fizemos 5 embriões com o cavalo homozigoto e 1 embrião com o jumento. No ano anterior, eu fiz embrião dela com o jumento, o neoterremoto. Fiz 4 embriões, tirei 4 mudas pintadas. Sobre essa identificação dos animais homozigotos, como que funciona, como que é feito? Essa identificação, você pode fazer a identificação, né, pela experiência que você tem, né, pela aparência, né? Inclusive, eu me tornei especialista sobre essa parte aí da pelagem. A pelagem persa é a pelagem mais complexa que tem, mais difícil, porque envolve na transmissão da pelagem, eu vou falar dezenas de gêneros, mas é centenas de gêneros, sabe? E todos os animais até hoje, assim, que eu olhei, que achei que seria, até hoje tudo confirmou, sabe? E para ter uma confirmação 100%, a gente tem que mandar fazer o exame, que é feito só nos Estados Unidos. Análise em laboratório. A gente manda só nos Estados Unidos é que faz. Então, esses animais todos aí eu já fiz, sabe? Exame. E já identifiquei alguns animais de outros plantéis, também homozigoto, e confirmaram. Nós escrevi um livro em parceria com o professor Lúcio, o livro está até ali, sobre a raça persa machador. A parte da pelagem foi eu que escrevi. E escrevi mais um livro também para a Embrapa, do semiárido. É isso que eu ia perguntar. O senhor já escreveu para a Embrapa, já teve algumas outras participações, inclusive no Globo Rural, não é isso? Falando sobre os animais. Nós escrevemos 3 livros para a Embrapa. Escrevi um livro para a Embrapa sobre jumentos e muares, um livro sobre a raça persa machador, e um livro sobre a raça patuá, que é uma raça também da nossa região, e foi criada também pelo Coronel Lídio Araújo, de Vaima, e é uma raça que nós estamos fazendo resgate também. O senhor e o Coronel Lírio têm parentesco, não tem? É o mesmo Araújo? Não, nós não temos parentesco. Quem sabe lá por detrás, né? Sim. Mas aparentemente não somos parentes. Sobre o patuá, então não é simplesmente um termo voltado para algo baixinho, forte. O patuá é uma raça. O patuá é uma raça de pônei que nós achamos muito interessante. Por quê? O patuá é um animal muito musculado, com uma abertura de tórax muito grande, muito enquartado. E é o pônei que eu acho mais funcional. O melhor pônei que o pessoal acha considerado no mundo é o pônei da Islândia. É considerado o melhor pônei que existe. É machador também, mas eu falo aí que o patuá eu acho que supera o pônei da Islândia. Olha aqui o meu vaqueiro Bada. O Bada tem 1,90 m. Ele monta em um patuá, ele roda a fazenda o dia todo, correndo gado, subindo morro, descendo morro, e o patuá chega inteiro. Além disso, é machador e é muito dócil. Mas por que o patuá aguenta isso tudo? O piquira não aguenta, o pônei, não vamos nem falar que também não aguenta. Por que o patuá aguenta? Por causa dessa musculatura dele. Essa abertura de tórax, da capacidade respiratória que ele tem a musculatura bem desenvolvida. E mais um outro detalhe importante, como que o Bada de 1,90 m acomoda bem nele. E não é só 1,90 m, ele deve pesar aí uns 120, 130 quilos, né? Como que ele acomoda bem? Como ele é grosso, a sela que você põe num cavalo grande, você cabe nele. A barrigueira também aperta. As pernas, quando fica larga, então acomoda. Ele é funcional. Funcional. E hoje a gente tem que olhar a funcionalidade, né? Não adianta eu ter um negócio bonito na minha propriedade, se não é, para o meu dia a dia, não é usual. E é nativo da nossa região. Nós não podemos deixar desaparecer, não. Isso tem um valor aí imensurável. Nós não podemos. Estamos fazendo esse resgate também. E vamos produzir o patuá persa. O Coronel Lídio Araújo produziu o patuá persa. Bacana. Doutor, esses eventos que têm sido fomentados até pelo município, agora nós tivemos uma mega cavalgada, que isso tem uma relevância muito importante em trabalhar e resgatar
essa questão rural, principalmente essa questão da montaria, né? Que eu que rodo bastante algumas propriedades, eu tenho visto muita fazenda, o pessoal rodando manga montado em moto, né? Às vezes começa a perder a motivação, perder o incentivo pelos equídeos, e se nós não fomentarmos, não resgatarmos e dar força para isso aí, vai diminuindo, né, o incentivo e o desenvolvimento. Isso que você colocou aí é de extrema importância, né? E você sabe disso. Para você olhar as coisas, olhar bem feito, bem olhado, você tem de estar a cavalo na fazenda. Você descer lá num buraco, né? Descer lá embaixo, na grota, na gruta, você descer e lá olhar o bezerro. E você tem de estar montado. Até ter essa proteção nessa questão de olhar o bezerro, né? Você está montado ali numa vaca mais brava, você está protegido, vamos dizer assim, né? E até pelas grandes distâncias de deslocamento de uma propriedade, a pé não dá. De moto não necessariamente vai. Enquanto você está montado em um bom animal, ele te leva a qualquer lugar dentro da propriedade. Com certeza, viu? Isso aí vai fomenta toda a cadeia, né? De comércio, de indústria, né? Sim. De transporte, de alimentação. É muito importante. Doutor, e a visão futura do senhor com relação a essa questão do turismo no nosso município? O que o senhor vê que pode ser agregado mais? O que nós podemos fazer? Até mesmo como o sindicato pode se envolver? Que o senhor, como eu já falei, é um grande entusiasta. Eu ouço muito, escuto muito, nós conversamos constantemente. O que o senhor vê que nós podemos estar agregando mais nisso aí para contribuir, né? Já que nós estamos hoje várias entidades, quando a gente fala sindicato dos produtores, sindicato dos trabalhadores, EMATE, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo, Prefeitura. O que o senhor vê que nós podemos trabalhar melhor isso aí para a gente fomentar? Hernando, eu conto muito com você, com o sindicato, sabe? Nesse aspecto aí. Até recente, a prefeitura, eu tentei aproximar de todas as maneiras, na maneira da interpretação deles, eu achava que a prefeitura não deveria envolver com essa parte, que essa aí é uma parte da iniciativa privada, né? Sim. Mas parece que agora começou a ter uma pequena mudança. Você, desde o início, você esteve aí disposto, à disposição e procurando fazer a sua parte. E, graças a Deus, a prefeitura agora parece que está mais sensibilizada, né? E nós contamos com todos vocês para a gente unir nisso aí. O nosso potencial é grande demais. Nós estamos perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo oportunidade, né? E a gente já era para estar em outro estágio. Mas nós vamos chegar. Acredito que nós vamos chegar e contamos sempre com você, ver o que você pode fazer aí, você ir fazendo esses cursos que você sempre faz aí, ver se vai treinando as pessoas, né? A respeito aí do turismo rural. Sim. Sobre essa questão do turismo, há um tempo atrás nós conversamos até da revitalização de alguns imóveis daqui, inclusive nós conversamos na época do Rabo da Gata, né, que um ponto que pode ser resgatado até como ponto turístico do município. Recentemente, conversando com o pessoal até da minha família que estiveram na Bahia, uma cidade do tamanho aproximado de Rubim, onde ela hoje gira em torno do turismo, né, local, onde as casas são revitalizadas, as casas são tombadas pelo IFAM, onde já recebem recurso público para manter aquilo, manter a pintura, manter a revitalização da cidade. E eu acredito muito, né, que se nós abrirmos mais os olhos para isso, e nós conseguimos essas mesmas coisas para a nossa cidade, né? Nós fizemos um projetozinho aí, há uns anos atrás, acho que foi até na época do Evandro, o Alencar era vice. Nós entregamos para eles sobre o projeto lá do Rabo da Gata, né? E inspiramos muito lá na cidade de Paracatu, onde eles fizeram essa revitalização que você falou aí. E a ideia nossa era criar o Espaço Rabo da Gata. O Espaço Rabo da Gata iria ser delimitado assim com um portal ali perto
do escritório do Jardel, né? Ali tem um portal e outro portal lá, depois do Leizinho, outro portal. Seria o espaço Rabo da Gata, essa encruzilhada e descendo ali. Revitalizar aquela área com as casas todas pintadinhas, vamos supor de branco e azul a fachada. Quisesse modificar no fundo, podia modificar aquela casa da Tia Lé, ver se a gente conseguisse comprar aquela casa ali. Lá já tem até um palcozinho de show, né? Um lugarzinho para fazer algum show, aqueles quartinhos, colocar artesanato. Então, criar o espaço Rabo da Gata. O Cilo Costa, que foi criado aqui em Rubim, foi deputado, foi procurador estadual, né? Ele já deve ter falecido. Ele escreveu um livro chamado Rabo da Gata. Eu até presenciei o pessoal aí na época com esse livro. Esse livro, caiu inclusive no vestibular em Patos de Minas. Rabo da Gata. Então, isso aqui é um patrimônio que nós temos, cultural, que está desaparecendo. As pessoas que vivenciaram, que viveram isso, elas já estão aí quase que não estão encontrando quase que ninguém. Sim. Então, tentei isso aí na época, aí depois, aí o que a resposta? Que isso aí não era coisa da prefeitura, que isso aí é para entidade privada, mas nós sabemos que tem caminhos para isso aí, para a prefeitura ir atrás, né, de projetos, de verbas, né? Sim. E não quer, isso aí a gente não está querendo que a prefeitura gaste, pelo contrário, está querendo que a prefeitura receba mais. Desenvolva o projeto e consiga, né, recursos para desenvolver. O senhor que é muito ligado na cultura, inclusive um dos livros do senhor que eu já li, que acho muito bacana também, o São Sarandim, né, que é um livro... Como é que foi a inspiração do São Sarandim? O São Sarandim a inspiração é a vivência nossa aqui, principalmente na nossa região aqui do dia a dia, Sim. né? Com os doidos, bobos e loucos, né? O que marca mais o senhor no São Sarandim? É o conto, o próprio conto, São Sarandim, né? Sim. São Sarandim e Santa Calubrina. Personagem já virou até peça de teatro, né? Tem uma prima aí que fez uma peça de teatro com ele. Bacana. Doutor, o senhor é pai de Neomar, filho, Rafael, na verdade a sequência é Rafael, Neomar e Bárbara. Como que é a participação? Hoje nós sabemos que Neomar é entusiasta da nossa pecuária, não só por estar como prefeito agora, mas desde quando ele voltou, ele sempre esteve, sempre participou, sempre foi incentivador. Os leilões que nós temos, que acontece aqui no Aras Recanto. Como que é a participação dos meninos, de um modo geral, assim, na questão da sucessão familiar, da vivência? A Bárbara, como que ela gosta? O Rafa, eu sei que é veterinário, como que é? A gente sente muito honrado, né, de ver que eles gostam, né, e participam e seguem esse caminho, né? Tem aqui o Neomar Filho, né, que o pessoal conhece como Bola, sim, que está agora nessa nova tarefa aí. A gente se sente honrado por isso. Eu até conversei com ele antes, falei para ele pensar bem e tal. Mas ele escolheu. Ele falou para mim, pai, eu tenho de enfrentar, porque senão vai por outros caminhos e vai ser pior, né? Sim. E graças a Deus parece que está dando certo, e a gente torce para que dê tudo certo, né? A gente se sente muito honrado dele estar aí nessa nobre função, dele ser também do setor agropecuário. O Rafael é veterinário, ele trabalha lá em Patos, na zoonose, né? Sim. E ele também gosta muito. A Bárbara formou em medicina, mas gosta também, é apaixonada também. E Davi chegando agora aí. E o Davi aí, a raspa do tacho aí. Muito bom. Não, e esse trabalho que tem sido feito no município, de um modo geral, esse envolvimento, né, da pecuária, né, de toda a nossa região, e graças ao trabalho de todos vocês, né, da turma toda reunida, eu vou dizer de um modo em geral, nossa região tem sido privilegiada, né? Nós temos destaques aí hoje nos animais de montaria, no bovino de um modo geral, de corte, de leite, tem melhorado muito, né? Graças a Deus. Tudo isso aí
é produto dessa transformação Sim. que aconteceu lá Sim, atrás, né? sim. Pois é. Só voltando aqui no assunto do livro, acredito que tudo que nós tocamos aqui tem registrado nesse livro aqui, que eu já conheço grande parte dele. Não vou dizer que conheço tudo, que eu estaria mentindo, mas eu já li vários trechos dele, que aqui nesse livro nós temos a questão do desenvolvimento dos animais, dos cruzamentos dos animais, questão de formulação e composição de tropa, de indumentárias, de ferramentas. Esse material, ele é comercializável? Como é que é essa questão deste livro em si? Esse livro, logo depois que nós escrevemos, a gente forneceu lá para a associação, sabe? Mas agora o estoque dele já terminou, sabe? Certo. Quem tiver interesse de adquirir o livro, pode adquirir comigo mesmo, sabe? Sim, nós vamos até disponibilizar no canal, o telefone, o contato do senhor, porque é um material que eu imagino que tem até fila de espera para conseguir um exemplar desse material, que é uma senhora ferramenta, né? Para quem gosta, para quem é estudioso, para quem trabalha no desenvolvimento das raças. É uma senhora ferramenta esse livro. Né? Esse livro ele vai para o Brasil todo e até para o exterior. Vai para as faculdades, para as universidades, tudo me compra. Sim. E o que é um recado e um desenvolvimento a mais do trabalho, como que o senhor visualiza o futuro nosso aí? Graças a Deus, você falou atrás aí, nós chegamos num estágio que eu acho que agora nós vamos só avançar, né? E eu vislumbro para a nossa região um futuro bem promissor, sabe? Nós já chegamos no estágio de equilíbrio, né? Sim. Muito, muito bom, de um grau de desenvolvimento, de conscientização, e a cidade toda bem cuidada, as pessoas melhorou a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que eu vislumbro um caminho próspero para nós, e se Deus quiser a gente vai estar junto aí, vamos continuar junto, graças ao trabalho dessa turma nova, dos prefeitos que estão aí, de você. E eu queria só agradecer a todos a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de conversar, de bater um papo com vocês aqui. É uma satisfação, um prazer muito grande. Você sabe disso aí, o tanto que eu amo, o tanto que eu gosto. Agradecer a todos, agradecer à minha família, e a minha esposa, Betânia, está sempre do meu lado, me ajudando. E um beijo para vocês todos, um abraço especial de amigo, de companheiro para você. É uma pessoa que eu gosto de coração, você sabe disso. Obrigado, doutor. A recíproca é verdadeira. Há anos, graças a Deus, nós temos contato, temos vivência. Na verdade, há muitos anos, né? Desde o senhor com a minha mãe, com meu pai, com a minha família inteira. O senhor sempre foi presente na nossa família. E é um prazer hoje poder estar na posição como representante de entidade e poder contribuir também com esse trabalho que vocês iniciaram lá atrás. E hoje nós estamos, né, dando uma força, dando a nossa colaboração. É assim como o trabalho do nosso prefeito, quando ele falou que nós precisamos entrar, né, ele se referiu a dar a contribuição, né, dele, dar a contribuição, essa dedicação, essa doação de tempo, isso realmente é o maior apreço, né? Você abrir mão, às vezes, de cuidar das suas coisas para cuidar do bem público, né, do patrimônio público. Então, nós estamos com uma turma muito boa, fazendo um trabalho em prol do nosso município, que, sem dúvida nenhuma, todos nós temos a ganhar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, fazendo essa gravação, né? Tentamos em outro momento, mas não foi possível. Mas é um prazer enorme para nós podermos ter a doação do seu tempo em prol desse trabalho que o sindicato vem desenvolvendo, né? Que é a gravação desses podcasts. Eu não canso de falar que esse trabalho nosso é um trabalho de criar registros, né, dos nossos produtores e dos antepassados desses produtores, que foi quem começou.
Tudo isso que nós estamos hoje é um trabalho que foi iniciado lá atrás e nós temos que fazer esse trabalho. Até recomendo para outras entidades fazer as mesmas coisas em seus municípios, né? Criar registros, né, dos antepassados, que onde nós estamos hoje não começou ontem, né? Foi começado lá atrás e cabe sim cada município fazer o registro dos seus produtores, que é quem está levando, né, nos nossos municípios adiante. Um forte abraço. Estamos juntos. Estamos juntos.